Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o peleguismo sindical. Eu acho muito legal isso, porque eu sempre critiquei isso aqui, sempre falei que o problema do Brasil é o pelego nos sindicatos, né? E tem um artigo aqui do Almir Pazianotto Pinto, que é um ex-ministro aqui do Brasil, um cara aí, um advogado, ex-ministro, um cara importante aí, reproduzindo uma opinião muito parecida com a minha. Ele explica aqui o problema do peleguismo no Brasil, né? Por que os sindicatos no Brasil não servem para nada? Viraram mera repartição de aproveitador que quer ganhar dinheiro fácil da contribuição sindical sem de fato prestar nenhum serviço para o trabalhador. E qual que é o grande mal nessa história? É justamente o fato de você ter um sindicato regulamentado pelo governo. Sindicato, enquanto uma associação livre de trabalhadores para defender os direitos da classe, é uma coisa extremamente libertária, né? Todo mundo tem direito de criar uma associação para resolver problemas, para tentar melhorar a situação de qualquer classe de pessoas, né? A livre associação, evidentemente, é um princípio libertário. A questão toda é que aqui no Brasil, quem matou esse tipo de coisa, quem matou o sindicato autêntico, foi o Getúlio Vargas, ao criar a lei que justamente criava o sindicato único por categoria e uma coisa totalmente obrigatória, não sei o que lá, institucionalizada com imposto sindical. O que aconteceu? Quando você tem um sindicato só, o trabalhador não tem mais como escolher qual sindicato que ele quer participar. Aí com isso o sindicato acaba virando um órgão para ganhar dinheiro. Ele arrecada dinheiro, distribui entre os funcionários do sindicato e pronto, não serve mais para nada, né? Essa notícia foi sugerida por José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu acho curioso isso, porque eu falo muitas coisas aqui no canal de coisas que eu li no passado e coisa e tal, mas não faço um embasamento de literatura muito forte, coisa e tal, falo só pela minha experiência mesmo, né? E o interessante do artigo é que o cara traz justamente aqui a história do sindicalismo no Brasil, explicando aqui os vários livros que tem essa ligação, que falam sobre a problemática dos sindicatos no Brasil, né? Aí ele cita aqui o problema do Sindicato Único no Brasil, do Evaristo Moraes Filho, e a história das lutas sindicais no Brasil, e o sindicato e o desenvolvimento do Brasil, enfim, vários sindicatos, vários livros aqui sobre o assunto, e todos eles têm justamente essa temática, né? Os adeptos da doutrina anarcossocialista justamente veem o sindicato como uma coisa importante, mas também no sentido libertário, de uma associação livre, uma associação de trabalhadores com interesse de melhorar suas condições de trabalho, né? É o contrário exato do que você tem aqui no Brasil. E daí ele fala sobre a questão do peleguismo no Brasil. O que é o pelego no Brasil, né? O pelego é justamente aquele cara que está no sindicato, mas o interesse dele ou é interesse político, ou é interesse pessoal, ou é interesse até de sabotar o sindicato. O interesse dele é ganhar dinheiro com aquilo. Ele não está ali para representar os trabalhadores, para a luta sindical, para realmente melhorar a situação ali. E o que mais tem nos sindicatos brasileiros é o pelego. Por quê? Porque um sindicato, associação autêntico, ele só tem valor, os trabalhadores só vão contribuir para esse sindicato na medida que ele realmente lute pelas causas dos trabalhadores, né? Só que quando você tem um sindicato institucionalizado, como é aqui no Brasil, e ele cita especificamente a lei aqui, ó, o Decreto-Lei 1402 de 39, lá do Getúlio Vargas, que adotou o modelo sindical corporativo fascista copiado da Carta do Lavoro, a estrutura sindical se conserva inabalável. Ou seja, o que o Getúlio Vargas fez? Getúlio Vargas, grande amante do Mussolini, achava o fascismo lindo. Naquela época aqui do Brasil, ele incentivou a publicação da revista Eugenista Brasileira. O eugenismo naquela época era considerado ciência. Era ciência eugenista, tinha discussões e coisa e tal, né? Eugenia, para quem não sabe, é raça pura, né? Quem é melhor, como que você faz para melhorar a genética da raça, que tem que excluir determinadas pessoas para a raça não ficar muito bonitinha. Isso é eugenia. O Getúlio Vargas era eugenista. Os fascistas eram eugenistas, os nazistas eram eugenistas. Verdade seja dita, naquela época, 1930, muita gente era eugenista, tá? Era considerado ciência na época, né? É por isso que eu critico muito esse pessoal que fala não, que tem que obedecer a ciência e coisa e tal. Esse pessoal tem noção da quantidade de vezes que a ciência esteve errada no passado? A grande vantagem da ciência é que ela se corrige, né? Depois ela percebeu o erro, né? Hoje em dia, ninguém mais leva a sério o eugenismo, né? Ninguém mais leva a sério a eugenia. Mas você pegar a ciência do momento e tratar aquilo como uma verdade absoluta
é uma coisa absurdamente temerária. A ciência muda de opinião, por definição. É por isso que ela é uma coisa boa, né? Enfim, mas isso aí é uma outra discussão. O ponto é, o Getúlio Vargas adorava o fascismo, né? Só não entrou na Segunda Guerra Mundial do lado dos fascistas porque viu que a guerra já estava perdida. Se entrasse do lado dos fascistas, iria perder, e aí conseguiu arrancar algum acordo lá com os americanos, né? Os americanos deram ali mostraram o tamanho do cacetete dele se o Getúlio Vargas fosse para o outro lado, e o Brasil acabou entrando na Segunda Guerra do lado certo. Mas não tenha dúvida, tem cartinha do Mussolini para o Getúlio Vargas, do Getúlio Vargas para o Mussolini. O Getúlio Vargas mandou a Olga Benário para a Alemanha para ser morta lá na Alemanha. É um absurdo isso, né? Ela era comunista, tá? Também não era boa gente não, mas é um absurdo mandar a pessoa para a morte certa na Alemanha, né? Pô, não se justifica esse tipo de coisa. Enfim, esse pessoal todo, o Getúlio Vargas, copiou o modelo fascista. Para vocês terem uma ideia, esse modelo sindicalista brasileiro é tão anacrônico, esse modelo, na verdade, não é só o modelo sindicalista não, tá? O Getúlio Vargas copiou a coisa toda. Justiça do trabalho, carteira de trabalho, todas essas coisas são copiadas do fascismo do Mussolini lá na Itália, né? E depois, o que aconteceu? A Itália, depois que se livrou do fascismo, ela acabou com essas coisas todas. Não tem mais nada disso na Itália hoje em dia. Felizmente, no mundo inteiro se livraram desse modelo que não faz sentido nenhum de sindicato único. Que coisa de sindicato único? O sindicalismo tem que partir dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que querer formar um sindicato e coisa e tal. Cabe ao sindicalista convencer que ele vai conseguir fazer uma coisa positiva pelos trabalhadores e empreender essa luta, né? E aí o que você tem no Brasil é isso, a formação de uma quantidade enorme de sindicatos, mais sindicatos do que qualquer lugar no mundo. Por quê? Porque virou uma forma de ganhar dinheiro fácil. Você cria um sindicato, ganha as contribuições, lá tem um monte de truquezinho que eles usam para ganhar contribuição, o imposto sindical não vale mais, mas ainda tem essa contribuiçãozinha que eles dão os truques aí, agora voltou com o governo Lula, né? Essa porcaria de contribuição sindical. E com isso fica um monte de gente ganhando dinheiro à toa sem precisar fazer nada. Pelegos, né? Pelegos na acepção da palavra mais certa, né? Aqui, ó, ele fala aqui, ó, são 3 os tipos de pelego. O vermelho, ligado ao Partido Comunista Brasileiro, ou Partido Trabalhista Nacional, isso aqui ele está falando da época, tá? Lá atrás. O amarelo, que é sem ideologia a serviço dos patrões, e depois tinha o verde, do serviçal do governo militar, né? Mas, na verdade, o pelego, o pior deles é justamente esse que está lá por interesse próprio, interesse de ganhar dinheiro. É o pior pelego do mundo, é o pelego que está lá porque quer torrar dinheiro, né? Não está nem aí para o trabalhador de fato. O Lula, por exemplo, é um exemplo desse tipo de pelego. Dizem que ele era um pelego verde, né? Ele estava a serviço ele era informante do governo militar. Não sei, acho bastante provável, porque até o modo de pensar do Lula e dos militares é muito parecido em termos de economia e coisa e tal. Então, essa é a situação. É sempre bom ver o pessoal confirmando aqui as coisas que eu falo aqui nos vídeos, e é isso que eu falo para vocês. Esse modelo brasileiro de carteira de trabalho, de justiça trabalhista, cara, isso é um absurdo. Justiça trabalhista é uma justiça. Na faculdade de Direito te ensinam isso, cara. Não porque o trabalhador ele é hipossuficiente, tadinho do trabalhador. É uma justiça que foi feita para corrigir o problema social do trabalhador. Caramba, que erro! Não se corrige justiça com injustiça. Não tem como você querer corrigir a injustiça social fazendo injustiça. Não tem como. Aquele papo de não tem que fazer, distorcer para compensar, o que você acaba fazendo? Você acaba prejudicando o trabalhador no Brasil, né? O monte de regras que tem na CLT faz com que a economia como um todo diminua o salário do empregado, os empreendedores todos diminuam o trabalho do empregado, o salário do empregado, para justamente se preparar para a incerteza jurídica que vai advir disso. Então você, quando contrata alguém, já tem um overhead ali na sua empresa que inclui um monte de coisa, inclui 13º salário, FGTS, essas coisas todas que estão na CLT, mas que não são grandes problemas, porque de certa forma o empregado vai receber isso no final de outra forma, né? O 13º, você diminui o salário do empregado mensal, mas vai pagar o 13º no final do ano, então não tem problema. FGTS também, quando ele for demitido, ele vai receber isso lá. Só que a insegurança jurídica, não. A insegurança jurídica é um risco. Então esse risco acabou, o empregado não vai receber isso, o patrão tem que pagar, mas o empregado não vai receber. O patrão diminui o salário do empregado justamente pela questão do risco jurídico da contratação e, no final das contas, é um dinheiro que o empregado não vê. Na tentativa de se fazer justiça social usando a justiça, você acaba gerando mais injustiça. A justiça ela tem que ser cega, tem que tratar todo mundo igual. É lógico que tem patrão que sacaneia empregado.
Evidente que tem. E tem empregado que sacaneia patrão também. Não tem ninguém bonzinho no mundo, meu amigo. Isso é todo mundo mal. No mundo é todo mundo mal. Todo mundo tenta sacanear todo mundo. Então a justiça tem que olhar para a situação e decidir quem está certo e quem está errado. Qualquer justiça que vem com essa... O CDC é outro caso também. Não porque o consumidor ele é um hipossuficiente, tadinho do consumidor, vamos dar vantagem para ele aqui para lutar contra as empresas. O que acaba acontecendo? Preços mais caros. Tudo fica mais caro no Brasil por conta do CDC. É lógico, esse custo tem que vir de algum lugar. A empresa vai ter que aumentar o custo dela pelo risco de sofrer processo no CDC. Cara, é uma idiotice essa coisa de justiça, tentar resolver problema social usando o direito, usando a justiça. É uma insanidade tão grande que é uma das razões que explica por que o Brasil é um país que tinha potencial para ser tão grande quanto os Estados Unidos hoje em dia, economicamente, força política e tudo mais, e nós somos a merda que nós somos. É esses erros idiotas que nos fizeram assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.